Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem mesmo por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Já não tem motivo, não é alimento. Nunca vi um justo sem resposta, ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende sua... Amém, irmãos? Amém. Sua meditação rápida da palavra do Senhor. Ele é só um trechinho. Se você puder anotar, depois você lê, tá bom? Está em Tiago. E o versículo 8. Tá? É só a parte A do versículo. Diz assim, ó: chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Essa versão não é para os outros, essa versão é para vós. Chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Essa é uma pergunta que coloca em questionamento a fé dos judeus, que se consideravam exclusivistas, né? Porque era o povo, a nação que a Bíblia, que Deus escolheu, pelo qual veio Jesus. Então havia um certo tom de exclusividade para os judeus. E Tiago, né, um dos pastores da igreja de Jerusalém, ele vai questionar esse exclusivismo com essa pergunta, né? Com essa pergunta não, com essa afirmação. Vocês precisam chegar-se a Deus para que Ele se achegue a você, independente de quem você seja. O primeiro passo é você quem dá, e depois, se houver misericórdia, Deus se achegará a você. É um questionamento que Tiago coloca para o exclusivismo do judaísmo dentro da Bíblia Sagrada. E dentro dessa pergunta, eu queria fazer, dentro dessa afirmação, eu queria fazer uma pergunta para você, e queria que você perguntasse para a pessoa que está ao lado: onde está Deus? Onde está Deus, Fabião? A nossa concepção de Deus é que Ele está no céu. E a nossa concepção de céu é que Ele está em cima. Mas na verdade a gente nem sabe que hora que a gente está, que hora que Ele lá é em cima e que hora que Ele lá é embaixo, né? Porque a gente está preso à gravidade terrestre, então tem hora que você está de um lado, na outra hora você está do outro, e todas as vezes a gente aponta para lá. Se está de noite, você fala que o céu é para lá; se está de dia, você continua dizendo que o céu é para lá. Alguma coisa está errada na nossa concepção de céu, já que é em cima, né? Essa é a nossa concepção. Mas Deus não está assim, em cima ou embaixo ou do lado, né? Deus está num lugar que é tão especial, tão glorioso, que nós só conseguimos encontrá-lo com o nosso coração, com a nossa alma, enquanto em vida, enquanto fisicamente falando. E eu acho interessante uma das afirmações da filosofia, que diz que os seres humanos passam por 3 estágios no seu desenvolvimento. Começou com o primeiro estágio, que é o teológico, onde todas as pessoas acreditavam que tudo vinha de Deus, que tudo era Deus, que o trovão era um Deus, que o sol era um Deus, que os planetas eram Deus. Então os filósofos chamam essa primeira fase da humanidade ideológica. Depois eles passam para a fase empírica, que é a fase que tudo precisa ser experimentado, precisa ser testado para que haja comprovação do que é. E nessa fase empírica, muitos povos, nações, vão nascer o ateísmo, muita gente vai comprovar que o trovão não era um Deus. Aí vão descobrir que Júpiter também não era um Deus e que o Sol também não era um Deus. Então a gente começa a entrar numa fase que as pessoas começam a ser questionadas, questionando a sua própria fé. E a última fase, né, que a ser humano está vivendo no presente momento, é a fase da filosofia, a fase que se analisa o metafísico, o que é espiritual, o que não é espiritual, e muita coisa do que é espiritual agora passa a ser como coisas emocionais e mentais. Enfim, você olha a evolução da humanidade, você chega a uma conclusão: nós estamos se afastando de Deus todos os dias. E aí eu entendo o questionamento de Jesus. Ele dizia assim: será que quando o Filho do Homem voltar, Ele achará fé na terra? Pela própria evolução, pelas coisas que estão acontecendo, nós estamos nos distanciando de Deus. E todos os dias Deus está ficando cada vez mais obstrado. Aliás, nós nem sabemos onde está Deus, na verdade. E muita gente está dentro da igreja e não sabe quem é Deus. Muita gente entra num culto, e se você perguntar para ele: o que você está fazendo aqui hoje? Ele vai dizer: eu vim porque hoje é dia de culto. Ele vai responder simplesmente isso: eu vim porque hoje é dia de culto.
Se você perguntar por que você está cantando dentro do culto, por que você está cantando dentro da igreja? Porque todo mundo está cantando, por isso que eu estou cantando dentro da igreja. Por que você ora? Porque todo mundo ora. Por que você dá uma oferta? Porque todo mundo dá oferta. Mas na verdade não há um encontro real entre o ser e o próprio Deus, o seu Criador. Quando o apóstolo Tiago questiona os judeus aplicando essa pergunta, fazendo a pergunta nessa afirmação, vocês precisam se achegar a Deus para que ele se achegue a vós outros, ele estava dizendo exatamente isso. Não existe comunhão, não existe manifestação de Deus se não houver uma busca minha. Às vezes você fica pensando, quando é que meu pai vai se converter? Quando é que ele vai ter um encontro com Deus? Assim que ele se achegar a Deus, assim que ele se aproximar de Deus. Pelo contrário, a evolução, as coisas que acontecem, está afastando o homem de Deus. Tudo está ficando muito abstrato, tudo está ficando no campo da teoria, tudo está ficando no campo da relatividade. O que é verdade para um pode não ser verdade para outro, mas desde que seja verdade para você, é verdade para mim, e talvez não precise ser verdade para outras pessoas. Campo da relatividade. Nós estamos perdendo a noção do que é real, do que é Deus, de quem é Deus, e se Deus existe, por que é que existe tanta tragédia? Quantas vezes você olha na televisão e vê as pessoas questionando Deus? Nossa, Deus existe e o barraco caiu num dia de chuva e matou as crianças que estavam dentro. E você fala, será que Deus não estava vendo aquilo? Às vezes as pessoas falam assassinatos brutais, coisas horríveis que acontecem, e você se pergunta, será que Deus não viu isso? Por que é que Deus permitiu que acontecesse isso com aquela pessoa? Ou por que Deus permitiu que acontecesse isso com outra pessoa? Questionamentos que às vezes nós não temos coragem de falar, não temos coragem de verbalizar, mas existem dentro de nós. Se Deus existe realmente, aonde Ele está? E se Ele existe e é real, por que é que as desgraças acontecem? Por que é que as pessoas sofrem se Deus existe? Esses questionamentos vai afastando as pessoas de Deus, vai te colocando no campo da religiosidade. A afirmação do apóstolo Tiago, ele está dizendo assim, você precisa se achegar a Deus, e Ele vai se achegar a você. Você precisa ir na direção dEle, para que Ele venha na tua direção. O primeiro passo é seu. O primeiro passo não é da igreja, nem do pastor, nem das pregações que você ouve. O primeiro passo é seu. Se você quer ter um encontro com Deus, primeira coisa que precisa existir, desejo de se encontrar com Deus. Quando você vai fazer qualquer coisa, a primeira coisa que acontece antes do efeito, antes do ato, o fato, é um desejo que nasce. Você nunca faz as coisas de supetão, você pega e faz. Sempre nasce um desejo primeiro no seu coração. Só que na igreja não. Na igreja nós vamos porque é um rito religioso. Na igreja nós vamos porque as pessoas nos ensinaram desde criança que nós precisamos ir para a igreja. Não sei se você é católico, espírita, budista, eu não sei qual que é a sua religião, mas dentro de uma religião, as famílias que nascem dentro daquela cultura religiosa, eles ensinam seus filhos, vocês precisam ir para essa igreja, vocês precisam chegar na igreja, vocês precisam ter reverência, vocês precisam orar dentro da igreja, vocês precisam contribuir nessas ofertas. Então nós nascemos dentro de paradigmas que foram constituídos pela nossa família, nascemos dentro de um rito cultural que a sua família estabeleceu para você, mas na verdade, muitas das vezes nós chegamos dentro da igreja, não sabemos nem o que estamos fazendo lá. E depois nós questionamos, por que é que Deus não nos abençoa? Por que é que eu vivo desse jeito? Por que é que eu sofro tanto assim? Por que é que há esse vazio dentro de mim, mesmo estando dentro da igreja? Porque você não se achegou a Deus. Você está dentro de uma cultura. Você está caminhando como todo o resto da humanidade caminhou até hoje, dentro de uma evolução que está te afastando de Deus. Onde está Deus dentro dos modelos litúrgicos de culto que nós ouvimos? Onde está Deus ali no meio do louvor, ou na oferta, ou no momento da palavra, ou na oração? Quando você ora, como é que você racionaliza a sua oração? Como é que você externa a sua oração? É porque todo mundo fechou os olhos aí e você começa a falar o que todo mundo está falando? É porque Jesus um dia ensinou que Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, então você repete as suas palavras como se fossem palavras mágicas. Aí você começa a repetir palavras mágicas, oração, Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aí você se sente protegido como se fosse palavras mágicas. Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me falta lá, e todo dia falta alguma coisa pra gente, a gente fica achando onde é que está falhando a magia dessa palavra, onde está falhando a mágica dessas palavras, porque não existe mágica. É porque o que nós estamos fazendo da boca para fora, não há uma intenção verdadeira. Chegar-se a Deus é muito mais do que ir na igreja, porque tem muita gente dentro da igreja que nunca viu Deus, nem mesmo sentiu Deus dentro da igreja. Chegar-se a Deus não é dar continuidade à cultura religiosa da minha família. Chegar-se a Deus é uma experiência que muitos encontraram. Os maiores pregadores que você vê na história, eles questionaram a existência de Deus. Os maiores pregadores que marcaram época, que marcaram o seu contexto, eles questionaram a existência de Deus.
Se o Senhor existe, onde o Senhor está? Se o Senhor existe, me dá uma prova real da tua existência. E está fora totalmente do campo capitalista que invadiu a igreja. Que a igreja onde Deus vai, a única manifestação de Deus para você é quando Ele te dá alguma coisa. É o capitalismo dentro da igreja. Deus existe quando eu sou abençoado. Deus existe quando Ele não me deixa faltar nada. Deus existe quando eu estou recebendo todos os pedidos que eu fiz na minha oração. Aí Deus existe. Se Deus negar um pedido para mim, se eu pedir alguma coisa e Ele não fizer, Deus não existe. Eu largo a igreja, largo a minha fé, abandono tudo e vou para outro lugar porque Deus não existe. Pensamento capitalista dentro do nossa crença, nossa fé. Preste atenção no que o apóstolo Tiago está dizendo. Se achegue a Deus e Ele se achegará a você. Essa pergunta que todos fazem, onde está Deus, será respondida no momento que você desejar chegar-se a Deus. Às vezes eu passo aqui pela praça, eu vejo as pessoas pregando ali na praça, alguns tiram sarro, outros param para ouvir, alguns ficam ali em volta, e aquela pessoa pregando, falando, e eu fico imaginando, Deus, será que as pessoas que estão ouvindo aquela palavra, será que estão sendo direcionados a Deus? Será que aquela pessoa que está ali pregando, ele tem convicção exatamente do que ele está falando? Que as pessoas não precisam de mais um pregador, as pessoas não precisam de mais barulho ou mais uma igreja, as pessoas precisam de Deus, as pessoas precisam encontrar Deus. O vazio existencial será preenchido quando você encontrar Deus. Deus não está na placa da igreja, Deus não está numa vida religiosa, Deus não está na cultura que a tua família estabeleceu sobre a sua vida. Deus está num local que você vai encontrá-lo quando você quiser encontrar, quando você for na direção dele. Olha a afirmação: chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Tem um ditado popular que diz que filho de peixe, peixe não é. Né? Na fé não funciona isso. Isso não existe na fé. Bom, não é porque você é filho de crente que você vai para o céu. Não é porque você é filho de crente que você conhece a Deus. Não existe isso. Nem todo pastor vai ter um filho que vai dar continuidade no seu ministério pastoral. Isso não existe. Porque o desejo é individual. Individual. Eu queria que você fechasse os teus olhos agora. É rápido, é só uma reflexão. O convite que me foi feito para estar aqui esta manhã não é para te convencer se você está errado dentro da tua religião. É para te fazer uma pergunta, se você conhece ou não a Deus. Porque a gente não pode continuar do jeito que está. Daqui uns dias você morreu na fé, porque tudo que você pediu não chegou nas suas mãos. Daqui uns dias seremos mais alguma das pessoas que estarão frustradas com a religião. Talvez a nossa geração, a nossa posteridade, os nossos filhos não queiram frequentar a igreja que nós frequentamos. Porque verão a frustração dentro de nós. E eles vão dizer a si mesmo: eu não quero viver a frustração que meu pai viveu. De falar a vida toda de um Deus que ele nunca teve um encontro com ele. De estar todos os dias dentro da igreja e a vida do meu pai nunca ter mudado. De estar cantando, mas só canta porque a música é bonitinha, o ritmo é legal. Mas eu não sei nem o que eu estou fazendo. O convite, a afirmação, a expressão dessa palavra, Tiago capítulo 4, versículo 8, parte A, está dizendo: você precisa se achegar a Deus, se você quiser se encontrar com Ele. Onde está Deus dentro de você? Quando foi a última vez que você sentiu Deus? Quando foi a última vez? Eu não estou falando de culto, eu estou falando entre você, o seu ser e o ser do Criador. Quando foi que você sentiu Ele? Quando foi que Ele falou ao seu coração? Quando foi que Ele ministrou a você? Te trouxe uma palavra de conforto? Quando foi que esse Deus que você fala tanto estendeu as mãos para você? E aí você olha para o céu, olha para as coisas criadas e fala: onde está Deus em tudo isso? Onde está Deus na religião? Onde está Deus nas desgraças? E Deus está querendo todos os dias se revelar a nós, mudar a nossa vida. E a única coisa que Ele pede é que você tenha desejo disso no seu coração. Tenha desejo de, em algum momento dentro da sua existência, você ter um encontro real com Deus, não com a religião, que mude a sua vida, que mude a sua história, que cause impacto. E que aquilo que nós protestamos somente com palavras, aquilo que nós verbalizamos apenas, possa ser realidade dentro de nós. Eu falo de um Deus que eu conheço. Eu falo de um Deus que eu tenho experiências com Ele.
O Deus que eu falo, que eu prego, não está só na teoria, nas escrituras, Ele está dentro de mim. Eu sinto Deus. Quando eu estou na igreja, eu sinto Deus. Eu sinto Deus me acalmar nos momentos de tempestade. Eu sinto que Deus está comigo quando eu estou com saúde no parque de diversões, mas também eu sinto que Deus está comigo quando eu estou enfermo dentro de um pronto-socorro. Eu sinto que Deus está comigo lá dentro de um culto, no momento avivado do culto, mas também lá no meu quarto, de noite.